Olá pessoal, esse é o nosso Vida da Sexta, saindo no domingo. Vocês sabem que nosso Vida da Sexta tem um intervalo de confiança, né? O tempo para a ocorrência do vídeo tem uma distribuição. E essa distribuição nem normal é. E, portanto, essa distribuição ela acaba permitindo, por métodos alternativos, o cálculo inclusive de um intervalo de confiança que vai de sexta a domingo. E esse, portanto, intervalo de confiança deve ser considerado e está funcionando agora. Mas, nesse caso, o vídeo da sexta não saiu na sexta por falta de tempo. Ele estava gravado, mas eu resolvi não publicar ele. Porque ele era um vídeo que se propunha a usar o exemplo da decisão, da eleição, para mostrar como a gente poderia usar paradigmas de inferência científica e paradigma de inferência clínica em processo de decisão como esse. Esse vídeo será lançado no futuro, porque nesse momento usar desses exemplos pode estar muito conectado com o momento presente, não é alienação, mas soa com uma tentativa de convencimento de pessoas. Que se eu fosse uma pessoa que conseguisse convencer alguém de alguma coisa em relação aos seus processos de decisão, ótimo, eu teria até dever. Mas eu não sou idiota de achar que eu convenço pessoas de nada. Então, na verdade, a minha missão é mostrar o como se faz um processo de decisão e não o que decidir, obviamente. Né? É uma missão mais de aproximação de todos em relação a um paradigma de inferência científica e inferência clínica, né? Sem querer propor verdades absolutas. Tá? Então, esse vídeo aqui, eu coloquei o título Filosofia Epidemiológica, porque no mesmo tom de como eu apresentei no vídeo passado o nosso programa de medicina baseada em evidência, eu disse isso aqui mais é sobre pensamento, ele remonta ao pensamento. Ele remonta àquela ideia de que o método epidemiológico científico, ele não é só um método de observação, ele é um método de pensamento e que pode ser utilizado em processos de decisão. E às vezes chega a algo filosófico. E aí, se eu falo de alguma coisa que tem a ver com filosofia, eu chamei no título Filosofia Epidemiológica, eu não estou tão alienado em relação a esse momento, não. Pelo menos esse vídeo tem um caráter filosófico. Mas antes de continuar, e o assunto é risco competitivo em análise de sobrevida, veja que parece bem metodológico, mas vocês vão ver que é muito mais filosófico do que metodológico. Antes de continuar, eu quero lembrar que a gente conseguiu um tema não tão político assim, mas que remonta muito a esse paradigma do pensamento, que é o tema da colonoscopia. Quem não ouviu o nosso podcast, ouça, né? E o assunto do próximo podcast seria alguma coisa com sistemas de saúde, né? E anomalias dos sistemas de saúde. Ele também não vai ficar para esse momento, também não acho que tudo que diz respeito ao social não está um momento bom, vai ficar para depois. E o podcast próximo vai ser uma extensão de medicina e a arte de tomar risco, com comentários, além do que eu falei no vídeo passado, comentários de colegas que me mandaram muito interessante, que vai ficar um mix interessante, um pouquinho mais longo do que o vídeo, uma revisão do vídeo e depois um mix muito interessante. Por fim, mais uma vez lembrar do nosso lançamento do nosso programa de medicina baseada em evidências, e vocês podem clicar aqui para conhecer, ver e avaliar se há alguma coisa que possa ser útil para vocês. Então vamos ao nosso assunto, né? A análise de sobrevida, competing risk. Todo mundo sabe o que é uma análise de sobrevida num trabalho, né? Você tem um segmento lá de algum tempo e você imaginem aí a curva de Kaplan-Meier, né? E você vai acompanhando ali as pessoas, os eventos vão ocorrendo. A curva de Kaplan-Meier pode estar mostrando uma probabilidade de sobrevida livre do evento, né? Ou sobrevida, ou incidência cumulativa. Mas tem um conceito
aí eu entro na filosofia, muito interessante que às vezes passa desapercebido. Qual é a grande premissa da análise de Kaplan-Meier? Da análise de sobrevida? Né? A grande premissa é, se você der tempo suficiente, o evento vai acontecer. A grande premissa é, todo mundo vai ter o evento. O que eu estou analisando aqui é apenas o tempo para o evento. Ah, mas como todo mundo pode ter o evento? Desde que todo mundo esteja sob risco de ter o evento. Ah, isso é filosófico. Isso é filosófico tanto para eventos que a gente deseja, como para eventos que a gente não deseja. Ah, eu posso desejar encontrar um emprego bom. Se eu der tempo ao tempo, esse emprego vai aparecer. Agora, eu tenho que me colocar sob risco de ter um emprego. Ah, como é que você coloca sob risco de ser engenheiro? De arranjar um emprego de engenharia? Ah, faça faculdade de engenharia. Se a pessoa conseguir, tiver a oportunidade, não fizer parte de uma classe que não tem oportunidade e fizer a faculdade de engenharia, e também não ficar numa caverna depois, procurar, né? Ela se coloca o quê? Sob risco de arranjar um emprego de engenharia. Então, se você introduzir a origem do risco, a dúvida é quando a coisa boa vai acontecer e não se vai acontecer. Ok? Também a dúvida é, se você surge a origem do risco, a dúvida é quando a coisa ruim vai acontecer. Aconteceu uma morte. Puxa, ruim. É meio filosófico e até resiliente. Capta até uma visão budista. Olha para o lado. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Questão de tempo. Isso traz um pouco mais de resiliência a gente também. Então eu penso que a análise de sobrevida é uma visão de esperança do mundo e é uma visão também de resiliência em relação a eventos indesejados. Um casal que é fértil, ou seja, não é infértil, ou seja, eles estão sob risco de engravidar, desde que eles se coloquem sob risco, ou seja, eles se amem, eles façam sexo. Aliás, tem até aquela música, sexo não é a mesma coisa que amor, mas que eles façam sexo. Então esse casal que não é infértil, ele está sob risco de engravidar. Mesmo que não tenha engravidado ainda, não se desespere, dê tempo que você vai engravidar. Aí entra o segundo conceito, dentro disso aí, que está no título desse vídeo, que é risco competitivo. O que é que faz com esse casal, que não é infértil, mas não engravidou ainda, não engravidar? Se alguma coisa acontecer que tirem eles do risco. O que acontece que tira a mulher do risco de engravidar? Menopausa. Então, o evento menopausa é um evento que compete com gravidez. Definição de competing risk. Se eu tivesse no estudo que eu gostaria de avaliar e comparar o tempo para a gravidez de dois grupos, um exposto a alguma coisa e o outro não exposto, o surgimento da menopausa iria me prejudicar calcular o tempo para a gravidez, porque tem pessoas que vão sair do estudo antes de poderem ficar grávidas. Então, eu não vou ter o tempo para a menopausa em todas as pessoas. Esse exemplo é tão óbvio, é tão fisiológico que vocês estão dizendo, pô, não tem lógica isso. Claro que a pessoa que vai ficar na menopausa não me interessa. Interessa. Do ponto de vista científico, o que eu gostaria era de ter comparado o tempo, mas eu não tenho tempo para todas as pessoas. Mas ok, isso aqui é uma coisa natural, a menopausa. Então deixa eu dar outro exemplo. Eu quero avaliar entre tabagistas e não tabagistas risco de câncer de pulmão. A premissa é todo mundo vai ter câncer de pulmão se você der tempo suficiente. Como todo mundo vai ter câncer de pulmão? A pessoa pode morrer de tanta coisa, sim. Todas as coisas que a pessoa morre são eventos que competem contra o câncer de pulmão. Mas o câncer de pulmão é o quê? É uma célula, vai sofrer uma mutação, vai surgir um câncer. Se você der 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 10 mil anos uma pessoa, em algum momento ela vai ter um câncer de pulmão. Essa é a questão. Então, a comparação do tempo para o evento, ela é muito poderosa. E é isso que, na verdade, é feito numa análise de sobrevida. É a comparação do tempo para o evento na premissa de que todo mundo tem um evento. Só que quando existe um evento que compete, você não vai poder calcular o tempo daquela pessoa.
Como fazer nessa situação aí? Olha a situação do que eu falei do câncer de pulmão. Eu não vou poder calcular o tempo, mas provavelmente o não tabagista e o tabagista morreram de acidente de carro numa mesma proporção. Isso não é um competing risk que gera viés. Mas se for risco de infarto, o tabagista tem maior risco de morte por infarto do que o não tabagista. O que é que vai acontecer aí? Vou detectar menos câncer de pulmão no tabagista. Menos câncer do que eu detectaria no tabagista. E aí, o competing risk se torna um viés. Não posso simplesmente censurar, dizer... Não posso assim, do ponto de vista ideal, é o que se faz, né? Você censura, morreu de infarto, ok. Eu posso dizer que até aquele momento ele não teve câncer de pulmão, ele computa até aquele tempo. Mas ele teria. Ele pode ser um que teria. O infarto acontece mais frequente. O infarto está tirando mais gente que teria câncer de pulmão naquele tempo no grupo tabagista do que no grupo não tabagista. É um viés. A gente precisa ajustar para isso. A gente precisa. E aí entram técnicas que vão além da análise de sobrevida tradicional. Técnicas que vão além da regressão de Cox, que é semiparamétrica. Técnicas paramétricas. Técnicas paramétricas são capazes de dizer assim: se ninguém tivesse morrido de infarto, ou de qualquer outra coisa, deixa eu analisar só o tempo para o evento na premissa de que eu segui as pessoas por tempo suficiente. É muito abstrato isso, é abstrato. E por isso que ciência não é só o que a gente observa. Ciência não é só empirismo. Fiz um ensaio clínico e olhei aqui exatamente. Não. Para você ver realmente, perceber realmente, inferir realmente as leis do universo, você precisa de técnicas que você vê o invisível. A análise de competing risk por técnicas paramétricas, que eu simulo que a pessoa não morreu de outras coisas e avalio o tempo, ele me mostra uma verdade invisível. Por exemplo, uma colega oftalmologista me disse recentemente que tem estudos que mostram que todos nós ficaríamos cegos até 250 anos de idade. Como? Você viu pessoas acompanhando por 250 anos? Não. Isso é análise de sobrevida livre de cegueira por técnicas paramétricas que observam o não paramétrico, observam a realidade, entendem as leis da relação do tempo com o evento e projetam para o futuro. Em 250 anos todos nós estaremos cegos. É abstrato. Não vou detalhar aqui uma técnica da distribuição gama-gama. Mas eu queria que, como consumidores de ciência, a gente entenda a noção de competing risk, como isso pode causar problemas de análises e que simplesmente a técnica tradicional que você vê em quase todos os ensaios clínicos de censurar paciente com base no competing risk, ela não resolve plenamente. Então, em alguns casos que a gente percebe um potencial maior de problema, deve-se avançar para uma técnica não paramétrica, que é o que vocês vão ver, a partir desse vídeo vocês vão passar a ver, alguém descrever assim, que se utilizou uma análise de sobrevida levando em consideração competing risk, não como uma censura, mas fazendo essa projeção se aquele evento não tivesse ocorrido e todo mundo tivesse tido a oportunidade de ter o evento em questão, que é o evento que interessa. Às vezes, a gente pode fazer técnicas de competing risk não por causa do problema de viés, mas porque eu quero perceber nuances que posso me aprender com elas, epidemiologicamente falando. Um exemplo que eu vi muito interessante é um trabalho que... Vocês sabem que o paciente com doença renal crônica progressiva, todos vão ter um evento que se chama necessidade de terapia de reposição do rim, né? Ou transplante ou diálise. Se a gente considera a primeira terapia, um acaba sendo um evento que compete com o outro, porque a pessoa que faz um transplante, ela não vai fazer a diálise como a primeira terapia, ou vice-versa, tá? Então,
a ideia o transplante é muito democrático, não é uma decisão. A pessoa está na fila, existe ali igualdade, eu não decido diferente do transplante se a pessoa é rica ou pobre, preta ou branca, né? Então o transplante é um evento que compete com o início da diálise, mas ele não é sujeito a vieses. Vocês sabem que o momento, embora exista uma regra, uma taxa de filtração glomerular, de decidir a diálise é um momento muito de decisão médica. Ah, deixa eu esperar um pouquinho mais? Não, deixa eu me antecipar mais. E aí esse trabalho que eu vou colocar o link, ele faz essa análise de competing risk, excluindo o risco competitivo do transplante. Se todo mundo só pudesse fazer diálise, ele demonstra que nos Estados Unidos, crianças negras têm um tempo para realização de diálise diferente de crianças brancas. Envolve, mostra, descreve, suspeita de questões de vieses atrapalhando o processo de decisão médica. Então, dessa maneira, eu trago a filosofia da análise de sobrevida. Na verdade, você está avaliando o tempo e não a ocorrência, porque parte da premissa que todos ocorrem, mas entender que eventos que competem podem tirar a pessoa do risco de ter o evento em questão é importante. E às vezes eu preciso ajustar quando isso é uma questão com alto potencial de mudar a minha conclusão, ou até mesmo utilizar isso para perceber nuances do tempo em relação a certos eventos, como foi esse caso que eu falei da diálise. Esse não é um vídeo para se esgotar aqui, é um vídeo para pensar. O que vocês conseguiram retirar dele e pensar lá na frente? Ótimo, ele é introdutório de muita análise, ele fica ali no início do nosso módulo, mas ele mostra como epidemiologia é filosofia. Na realidade, é isso. Ciência é filosofia, né? E para finalizar, uma fala de esperança. A democracia ou ditadura, ditadura não é um evento que compete com democracia num país. Por quê? Na história de um país, você tem um, depois tem outro, depois tem um, depois tem outro, depois tem um golpe, aí tem o não golpe. Então, se a gente, por acaso, gosta da democracia e acontece alguma coisa antidemocrática no país, não é impossível que depois a democracia volte, não. Porque democracia e ditadura não são eventos competitivos se a gente considerar o tempo, a história. Se a gente der tempo ao tempo, as coisas boas vão acontecer. Até a próxima.